Às vezes as pessoas me perguntam por que não sonho com a minha falecida mãe, outras, por que eu não sonho com meu filho ou com meu pai? E sempre a mesma pergunta. E aí eu respondo da seguinte forma: muitas vezes nós sonhamos, sim, nós abraçamos aquele ente querido, nós vamos ao encontro dele, matamos as saudades, só que não lembramos. E aí a pessoa me responde: então, de que adianta eu me encontrar com ele se depois não me recordo? E por que isso acontece? Bom, vamos ver pelo seguinte ângulo. Já pensou? Você sai do seu corpo enquanto dorme, se transporta para o local onde está um filho, por exemplo, cheio de saudades, e assim como você sente saudades, ele também. E aí o que acontece? Você tem que retornar ao seu corpo e você não quer mais retornar. Quer que aquele momento fique preservado eternamente. É compreensível isso. Mas nós não podemos recordar por isso, porque quando voltamos ao nosso corpo, a nossa vida cotidiana se torna um sofrimento. Já pensou se pudéssemos lembrar o tempo todo do que sentimos nesse momento? É difícil. Então, muitas vezes, nós reclamamos, né? As pessoas reclamam por não compreenderem os desígnios de Deus. Tanto é da mesma forma que não lembramos de nossas vidas passadas. Também por esse motivo. Já pensou conviver com alguém que sabemos que ele nos tirou a vida numa outra existência? Ou cometeu algum ato que nos tenha prejudicado e nessa vida vem como um filho ou como um marido e de repente nós descobrimos tudo isso? É muito difícil, nós não estamos preparados para isso. Conta-se que o Chico Xavier lembrava de 40 reencarnações. Mas olha a nossa diferença. Nós não conseguimos muitas vezes de lembrar nem de uma única encarnação. Imagine 40, como aqui o Chico Xavier lembra, porque ele é puro amor. Então ele tem condições de perdoar, de conviver com os erros do passado, tanto dele ou como daqueles que o prejudicaram, sem que isso o abale. Então, muitas vezes isso acontece. Nós precisamos ficar ligados aonde estamos, que é aproveitar a nossa reencarnação, esse tempo, essas experiências na carne que estamos vivendo. E se lembrássemos de nossos encontros com outros amigos, outros amores que nós temos, provavelmente isso iria abalar a nossa existência no plano físico. Por isso, nós não lembramos de nossos sonhos muitas vezes, mas às vezes acordamos no outro dia falando: nossa, hoje eu estou tão bem. O que será que houve? Eu não me recordo do meu sonho, mas eu acho que foi algo bonito, porque eu estou me sentindo tão bem. Isso já não aconteceu com você? Conte aqui para mim se isso já aconteceu. Então, eu vou contar um caso que comigo aconteceu. E eu não sei se já contei para vocês que há muitos anos, desde criança,
eu, em estado de vigília, como chamamos, ou seja, acordado, eu me transportava, eu saía do corpo muito constantemente. E eu me via ali próximo ao meu corpo. Aí isso não me afetava muito. É claro que, de certa forma, assim, meu corpo caía no chão e eu via todo mundo correndo, porque eu ficava próximo ao meu corpo. E eu via tudo isso. A professora chama o médico, passe álcool no pulso, dê vinagre para cheirar, tudo isso. E eu era conduzida ao pronto-socorro. E era assim. Aí chegava lá, me dava uma injeção, eu dormia, e acordava e era levada para casa. Às vezes ligavam para o meu pai, que estava no serviço, ele saía do serviço, me pegava, levava para casa. Às vezes ele não podia, me levava em casa de ambulância. E era assim. Até que, com o passar do tempo, isso foi ficando cada vez mais longo. Eu ficava fora do corpo e não entendia que era isso. Eu achava que era da minha cabeça. Eu achava que eu estava ficando maluca. Como assim, não é? Eu não entendia, era criança. Com o passar do tempo, como eu disse, ia ficando cada vez mais demorado para eu voltar ao corpo. Até que um dia, eu já casada, com uma filha pequena, eu estava na praia, à noite, numa barraquinha, lá no Itararé, em São Vicente, quando meu marido se levantou da mesa e foi até o balcão para pedir um guaraná para mim e uma cerveja para ele, uma latinha de cerveja. Quando ele virou as costas, eu comecei a me sentir que novamente ia sair do corpo. E eu ficava apavorada. E ele falava, quando isso acontecer, Terê, faça uma oração. Mas meu desespero era tão grande que eu não pensava em nada. Eu não conseguia fazer uma oração. Quando eu via, já saía do corpo. E nessa noite, eu tinha deixado a minha filha com a minha mãe. Fazia tempo que eu não saía de casa, de medo dessas coisas acontecerem. E eu não entendia. E aí resolvi então sair naquela noite e realmente aconteceu. Nessa noite, eu não sei como explicar para vocês, eu vou tentar. Eu me vi num local, eu sei que era aberto, não era um ambiente fechado, mas era uma claridade, uma luminosidade assim maravilhosa. Eu sentia um perfume, mas não sentia pelo nariz físico. Eu sentia pelo corpo todo aquele perfume, um perfume maravilhoso que nunca havia sentido aqui na Terra. O som era uma música suave, maravilhosa, que eu também sentia pelo corpo todo. Eu sentia um amor pela humanidade, era um amor tão grande por tudo, por todos, que parecia que meu peito ia explodir. Mas não era meu peito físico, não era meu coração físico. Eu não sei como explicar para vocês, era maravilhoso. Uma pessoa falou para mim outro dia, quando eu contei isso, ele falou que eu fui para Aruanda, acho que é. Deve ser. É uma outra dimensão, não é? Só sei que eu voltei com o meu marido gritando, chamando meu nome. Ele ficou desesperado. Terê, Terê. E eu voltei, mas voltei irritada, porque eu queria permanecer naquele lugar por mais tempo. Mas como eu não estava habituada a sair sozinha, com medo de coisas desse tipo acontecer,
eu me vi de repente sozinha e eu falei comigo mesmo, como que eu vim parar aqui nesse lugar? Parece uma festa. Eu via, depois entendi, espíritos andando com roupas meio que suaves, quase transparentes, pisando em câmera lenta, andando em câmera lenta. Por um momento eu achei que eu estava numa festa. Mas como? Sozinha? Eu não saía de casa sozinha. E aí eu pensei, que deu Carlinhos? Ah, foi nesse momento que eu escutei ele me chamar e fui como puxada de volta ao meu corpo. Senti muito enjoo do meu corpo. Matéria muito densa, diferente. Eu fiquei com muito enjoo, mal-estar. E aos pouquinhos eu fui voltando totalmente ao meu corpo. Bom, depois disso, toda vez que eu ia fazer uma oração, isso acontecia e eu ficava apavorada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu ficava assustada. E também nenhum perfume me agradou mais. Nenhuma música terrena fazia sentido para mim. Eu fiquei por muitos anos me sentindo assim, meio fora de tudo que me rodeava de matéria. A única coisa que me prendia aqui, na verdade, era minha filha, que era pequenininha e ainda precisava de mim. E eu achei uma passagem bíblica, Mateus e também Lucas, afirma o seguinte: pois onde estiver o vosso tesouro, também aí deverá estar o seu coração. E é isso que a partir daí, eu tive que tentar fazer. Colocar meu coração aqui, nesse momento, nessa experiência terrena. É assim que devemos agir. Porque nós temos essa oportunidade de viver aqui. Através das nossas experiências, nós vamos evoluir, vamos ajudar aos outros, seguir conosco. Tem aqueles que não aceitam, vão querer ficar para trás, mas nossa tentativa também é válida. E assim vamos caminhando. E por hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu vou mais volto, porque eu tenho muitos outros casos para contar. Até mais, fiquem todos na paz de Deus.